com o Fluminense. Não foi um jogo ruim e eu acho que no campeonato, quando a gente faz um planejamento, né, no caso o Cuca, a comissão técnica, quem está lá planejando, é normal empatar fora de casa com o Fluminense. Como aconteceu com outros times também, né, que você mesmo falou no início do programa, que empataram com o Fluminense. O Flamengo esteve esses dias com uma corda no pescoço, né, e perdeu contra Internacional e ok, tá lá ainda, tá disputando o título. Agora é complicado pensar do Palmeiras ser normal perder dentro de casa para um time que está disputando para não cair. Agora o Fluminense está disputando para não cair, mas é o Fluminense. E o jogo em si foi um jogo que daria para ter ganhado, o Atlético teve chance para sair com os 3 pontos, mas não é nenhuma terra arrasada sair de lá com 1 ponto, até porque vem de uma sequência muito boa e agora é continuar com isso. Agora, analisando a atuação, o André está dizendo aqui, mas teve chance de perder também, Gris. Agora você fala do que você quiser, tá? Se quiser pegar uma carona aí nesses assuntos, porque você é uma voz ácida e crítica e necessária no meio da imprensa mineira. Então fica à vontade para falar o que você quiser, inclusive do jogo, do empate. Perdeu 2 pontos, ganhou 1 ponto. A atuação do Atlético, ele esteve perto da vitória, mas perto da derrota também. E aí, menino Gris? Vinícius Crise, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Esse assunto de política eu não gosto de falar, Everton, porque é muito polêmico. Então eu prefiro não me envolver. Ô, Everton, vou falar do jogo primeiro, depois a gente pode abordar os outros assuntos que você citou, que eu acho que são importantes. Eu acho que no final o empate ficou de bom tamanho. O jogo foi meio maluco, né? Um jogo meio de doido. Bem típico de campeonato brasileiro, né? Com muita alternância, com muitas mudanças ali de comportamento mesmo dos times ao longo do jogo. E achei que o empate acabou justo no final pelo que as duas equipes produziram, né? O Atlético teve mais tempo de domínio, de controle, jogando dentro do campo do Fluminense, até por conta de ter ficado aí todo o segundo tempo praticamente em desvantagem no placar, né? Era de se esperar de que pudesse ficar mais tempo no campo de ataque. Mas a rigor, se a gente for ver as chances produzidas, né, a diferença não foi grande assim, né? O Atlético teve ali uma bola na trave com o Hulk no início do jogo, teve algumas chances com Vargas no segundo tempo, mas não conseguiu produzir tanto assim em termos de chances de gol. E o Fluminense também não, né? O Fluminense teve, além do gol ali, uma bola com o Abel Hernandes, que acho que fez uma escolha ruim, preferiu girar e chutar em vez de rolar para trás. E teve a grande chance do jogo com o Gabriel Teixeira, que poderia ter definido o placar, né? O Atlético teve muita dificuldade, Everton, porque o Fluminense induziu, foi uma boa estratégia do Marcão, né? Usando aí os dois pontas muito mais para defender do que para atacar, né? Tanto o Luiz Henrique quanto o Luca. Eles fizeram um jogo muito consciente sem a bola, acompanhando os laterais do Atlético e impedindo que o Atlético conseguisse jogar pelos lados, tanto com o Guga quanto com o Guilherme Arana, e induzindo o Atlético a jogar muito por dentro, onde o Fluminense congestionou bem ali, né? Uma linha de 4 bem fechadinha, com os 3 volantes ali à frente dessa linha, fechando por dentro e impedindo que o Atlético conseguisse fazer o que ele costuma tentar fazer, né? De colocar muita gente ali por dentro e tentar tabela e tentar, usando muito a força física do Hulk para romper, acabou não conseguindo e ficando ali um jogo meio travado, né? Do Atlético ocupar o campo de ataque, ter muita gente dentro do campo do Fluminense, mas não conseguir criar muitas oportunidades de gol. Eu achei que o Hulk estava um pouco abaixo, o que é natural, né? Tanto na parte física, né? Não conseguindo desempenhar tanto, quanto na parte técnica, acabando fazendo algumas escolhas ruins ao longo do jogo. Mas o Atlético poderia, sim, ter vencido, como poderia ter perdido pelo momento que o Fluminense teve ali no segundo tempo, com 3, 4 contra-ataques seguidos para definir o jogo e acabou desperdiçando. Acho que o empate foi um resultado justo e um resultado normal, Everton. Não vejo um resultado para crise, um resultado para problema. Dentro de um campeonato como o Campeonato Brasileiro, com o calendário que o Atlético está tendo, né? Muito jogo decisivo em sequência, jogos importantes. É difícil você sair de um jogo como o River, um jogo de mata-mata, para sair num jogo de Campeonato Brasileiro, onde você é líder com larga vantagem em relação ao segundo colocado, com os adversários tropeçando na rodada. Isso é natural que tire ali um pouco a faca entre os dentes. E aí, não é só do Atlético, acho que serve para todos ou quase todos os times do futebol brasileiro. Você não está com a faca entre os dentes, o desempenho ele cai um pouco. E ontem caiu um pouco o desempenho do Atlético, se a gente for comparar, por exemplo, com os jogos contra o River Plate. E acho que isso é bem natural que aconteça. Acho que não tem motivo para
para desespero. O Atlético continua com uma boa vantagem na ponta da tabela. E só uma crítica, daqui a pouco certamente vamos perder aí alguns minutos nesse assunto, mas achei a arbitragem muito ruim, Everton, muito ruim. Ontem foi curioso que estava assistindo os 2 jogos ao mesmo tempo, o jogo do América, que a gente vai falar daqui a pouco também, e o jogo do Atlético, e uma diferença brutal em critério dos árbitros ao longo do jogo, né? O árbitro do Independência, agora eu esqueci quem foi, deixando o jogo correr muito, jogo muito corrido, um jogo bem jogado. E lá no Rio, jogo muito parado. Toda hora, apito na boca, marcando tudo, falta o tempo inteiro, aí o jogador cai, aí atendimento, aí reclamação, aí é bolinha em cima do árbitro, aí espera para ver o VAR se tá tudo bem. O jogo acabou sendo muito pausado ali o tempo todo, o que acabou, de certa maneira, até prejudicando o Atlético, que tem um time melhor, né? Mas acho que foi ruim para os dois e ruim principalmente para quem estava assistindo. Muito bem. Deixa eu partir para o Gomide aqui. Pegando uma carona no que o Gris disse ali, o Gomide, da questão de essa variação de concentração de jogo para jogo, variação de intensidade que há de jogo para jogo. Ontem, após a pugna, o simpático Hulk disse que a gente não pode ter uma diferença na forma de encarar os adversários. Não foi exatamente nessas palavras, mas eu imaginei, pelo que eu entendi, o que ele quis dizer, que não pode haver variação disso, de intensidade, de nível de concentração. Você acha que isso foi um fator que ontem acabou atrapalhando um pouco o desempenho do Atlético no jogo, Gomide? Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima terça-feira aí para todos. Inclusive, tocamos nesse assunto, né, Everton? Ontem, quando debatíamos, né, na nossa previsão, na nossa projeção para o jogo que aconteceria à noite, né, falamos, inclusive, eu coloquei até o Palmeiras, né, como exemplo, que o Palmeiras havia feito um jogo muito bom contra o São Paulo na partida de volta pela Libertadores, e na coletiva de imprensa do Abel Ferreira, depois de eliminar o rival, ele tocou muito, né, nessa tecla da questão mental, né, de quanto abordou a questão mental com os jogadores para superar o São Paulo, e falamos que no jogo seguinte, né, contra o Cuiabá, não dá para cravar que foi um dos motivos que fez o Palmeiras perder para o Cuiabá, mas que é uma tendência, Everton, especialmente porque se trata de um esporte coletivo, né? O Hulk poderia estar ou não estar um tanto quanto desatento, ou não estar completamente emocionalmente, né, no mesmo nível que se apresentou contra o River Plate. Isso pode ter acontecido com o Hulk, com mais 2, com mais 3, com mais 4 jogadores, né? Essa questão do nível de concentração, por ser um esporte coletivo, se você tem alguns ali que realmente, não é que eles comprometeram a atuação do time, mas é algo natural do ser humano, né? É claro que a vantagem também no campeonato, na tabela, pode trazer em alguns momentos essa sensação de que, pode-se perder alguns pontos porque a vantagem já é um tanto quanto confortável e os pontos, os 2 pontos que não aconteceram a mais no jogo contra o Fluminense, talvez não vão fazer falta lá na frente. Isso pode acontecer, mas eu não colocaria como um dos jogos em que o Atlético se apresentou tão mal assim no campeonato, não, Everton. Eu acho que nós temos outros exemplos aí, ou outras partidas que nós podemos destacar, que o desempenho foi aquém do que nós vimos ontem lá em São Januário, né? O Grissi falou um pouco a respeito dessa questão do Fluminense forçar o Atlético a jogar um pouco mais por dentro, né? O curioso é que o Fortaleza, o Red Bull Bragantino, o Atlético e também o Flamengo são os times que proporcionalmente mais constroem ataques pela zona central do campo, né, nesse Campeonato Brasileiro. Porém, o Atlético não é dos 5 mais efetivos quando consegue converter em chances, né, ou fazer gols realmente atacando pela zona central. Então, o Fluminense esteve muito bem, né, com o Martinelli. O André fez uma partidaça. O Iago também é um ótimo jogador, mas não considero que é um desempenho para fazer esse alarde todo, não, Bem, tá chovendo aí, Gomide? Nem um pouco, graças a Deus. Isso é bom demais, Ventando tá.